1942. Nas selvas do Pacífico, a infantaria japonesa aplicava uma tática que parecia infalível: cargas agressivas e ataques frontais em massa. O objetivo era sobrecarregar os defensores pela velocidade antes que qualquer resistência fosse organizada. Funcionou contra exércitos coloniais, funcionou contra guarnições inteiras na Ásia, mas quando os soldados japoneses atingiram as linhas americanas, o cenário mudou. As cargas que deveriam romper as defesas eram retalhadas em minutos. O número de mortos era desproporcional. Os comandantes japoneses não entendiam o que estava acontecendo. Por que as táticas de choque falharam tão rápido? A resposta estava no som dos disparos. Não era o ritmo pausado de rifles antigos. Era um fluxo constante de metal. Os americanos tinham algo que nenhum outro exército no mundo possuía naquela época. Eles foram os primeiros a equipar cada soldado de infantaria com um rifle semiautomático. No início, o sentimento japonês foi de puro terror. Depois, veio a busca por respostas. O que ambos os lados desenvolveram a seguir elevaria a guerra no Pacífico a um novo nível de horror. No quadro visual, nota-se a diferença. O soldado japonês precisa operar uma alavanca após cada tiro. O soldado americano apenas aperta o gatilho novamente. O problema vinha de décadas atrás. Quando a Primeira Guerra Mundial terminou, os planejadores militares enfrentaram uma questão desconfortável. Por que a infantaria ainda lutava com rifles que funcionavam da mesma forma que os de 50 anos antes? Os campos de batalha da França e da Bélgica foram dominados por metralhadoras pesadas e artilharia bruta. Enquanto isso, o soldado comum ainda movia um ferrolho para trás e para frente para carregar cada disparo. Era um processo mecânico e lento. O comando americano olhou para o seu rifle padrão, o M1903 Springfield. Era uma arma confiável e precisa. Mas na prática, era dolorosamente lenta quando o combate se tornava intenso. Eles decidiram que precisavam de algo superior. O objetivo era claro: o exército queria um rifle que disparasse cada vez que o gatilho fosse puxado. Sem câmara manual, sem perda de tempo entre os tiros, eles buscavam dar ao soldado individual um poder de fogo real, sem o peso excessivo ou a necessidade de uma equipe para operar a arma. O resultado dessa busca mudaria o ritmo da guerra. A infantaria deixava de ser uma força de suporte para se tornar uma barreira de fogo contínuo. Não havia mais margem para cargas de baioneta. O avanço tecnológico tinha acabado de transformar o campo de batalha em um moedor de carne industrial. 1919. Foi nesse ano que o Exército dos Estados Unidos iniciou oficialmente uma busca obstinada. Eles queriam o poder de fogo de uma metralhadora nas mãos de cada soldado. Fuzis semiautomáticos não eram uma novidade absoluta. Marcas como Remington e Winchester já vendiam esses modelos para caçadores desde o início do século XX. A tecnologia básica já existia nas prateleiras das lojas civis. Por que o exército não usou os projetos civis? O problema era uma exigência técnica inegociável. Os militares insistiam no uso do cartucho .3006 Springfield. Havia razões lógicas para manter esse calibre. O projétil era letal em distâncias extremas e atingia o alvo com força devastadora. Além disso, os estoques remanescentes da Primeira Guerra Mundial eram gigantescos. Bilhões de balas estavam prontas para o uso. Mas o .3006 criava um pesadelo para os engenheiros. Ele gerava pressões internas altíssimas na câmara de explosão. A carga de pólvora era pesada demais para os mecanismos da época. Qualquer fuzil projetado para disparar esse projétil de forma automática precisava suportar um estresse físico brutal. Caso contrário, a arma simplesmente se despedaçava. Os modelos comerciais não serviam. Eles foram construídos para munições mais fracas, voltadas para a caça em curtas distâncias. No quadro técnico, a conta não fechava. Sempre que alguém tentava criar um sistema semiautomático para um calibre militar pesado, a arma ficava grande demais. O peso final impedia o uso pela infantaria no campo de batalha. A França já havia tentado resolver esse impasse durante o conflito mundial. Eles produziram o fuzil RSC 1917. Cerca de 86 mil unidades saíram das fábricas. Na prática, o resultado foi um desastre logístico. A arma era pesada e excessivamente longa. Seu sistema de gás acumulava resíduos de pólvora com uma velocidade impressionante. O mecanismo travava completamente após apenas 100 disparos. Ouve-se o relato dos veteranos. Os soldados franceses odiavam o equipamento.
A rejeição foi tão grande que milhares de fuzis foram convertidos de volta para o sistema de ferrolho manual. Os armeiros bloqueavam o sistema de gás para garantir que a arma disparasse pelo menos uma vez sem travar. No início da década de 20, a opinião dos especialistas era unânime. Criar um fuzil semiautomático confiável que disparasse munição de alta potência era considerado um objetivo praticamente impossível. A tecnologia havia chegado ao seu limite. 1919. Springfield Armory. John Garand chegou ao arsenal com uma ideia que parecia impossível para a época. Todos haviam falhado antes dele. Porque o fuzil semiautomático era um desafio técnico. A munição militar era potente demais para os mecanismos existentes, mas Garand ignorou os métodos tradicionais e criou um sistema de operação a gás inédito. O funcionamento era mecânico e preciso. Ao disparar, uma fração dos gases do propelente era desviada por um orifício. Esse gás entrava em um cilindro localizado abaixo do cano. A pressão empurrava um pistão conectado a uma haste de operação. O ferrolho recuava, expulsava o estojo vazio e inseria um novo cartucho na câmara. Na prática, a energia era distribuída de forma controlada. O sistema evitava o desgaste excessivo de peças individuais. John Garand resolveu o problema que derrotou todos os engenheiros anteriores, mas um detalhe técnico quase mudou o rumo da história militar. Durante os testes, o Exército dos Estados Unidos considerou abandonar o calibre .3006. A ideia era adotar o ponto .276 Pedersen. Era um projétil mais leve, com menos recuo e menor pressão interna. O protótipo de Garand para esse calibre tinha por uma vantagem clara. O compartimento comportava 10 cartuchos em vez de 8. No quadro, um fuzil mais leve e com maior capacidade de fogo. Mas a logística interrompeu o progresso. O chefe do Estado-Maior do Exército vetou a mudança. O motivo era simples. Os estoques de munição .3006 eram gigantescos. Garand foi obrigado a redesenhar o fuzil inteiro para o calibre antigo e pesado. Essa decisão forçou uma perda direta de desempenho. A capacidade do clipe caiu de 10 para 8 tiros. O projeto precisou de mais anos de ajustes e testes de campo exaustivos. 9 de janeiro de 1936, o fuzil foi oficialmente adotado. O nome técnico, US Rifle, calibre 30 M1. Pela primeira vez na história, uma grande potência militar padronizou um fuzil semiautomático como arma principal de infantaria. Existe uma discussão persistente sobre a pronúncia do nome. O correto é Garand, seguindo o sobrenome do inventor. No entanto, o termo popular Grand se espalhou entre os soldados e civis. Manteremos a pronúncia original do criador para evitar erros históricos. O ritmo da guerra estava prestes a mudar, mas isso era apenas o começo. O que tornava esse fuzil tão especial? A resposta está em escolhas de design deliberadas e rígidas. O ponto mais marcante era o sistema de alimentação por clipe em bloco. Oficiais de alta patente rejeitaram carregadores descartáveis. O motivo era simples. Eles acreditavam que os soldados perderiam as peças no campo de batalha. Além disso, temiam que a abertura do carregador permitisse a entrada de sujeira travando o mecanismo. Por que Garand mudou o projeto? A cúpula militar queria durabilidade extrema. A solução foi um carregador interno fixo. John Garand desenhou o fuzil com um sistema alimentado por um clipe de aço estampado. Era uma peça de metal em formato de U. Ela segurava 8 cartuchos empilhados verticalmente. O processo de carga era puramente mecânico. No vídeo, observa-se o procedimento. O operador trava o ferrolho aberto. Ele insere o clipe pelo topo, pressiona o metal para baixo até o encaixe total. Depois, puxa o ferrolho levemente para trás e o solta. O mecanismo avança com força e coloca a primeira bala na câmara. À primeira vista, uma operação simples, mas, na prática, exigia precisão e força nos dedos. Durante os disparos, o ferrolho cicla automaticamente. Após o 8º tiro, acontece o fenômeno famoso. O clipe vazio é arremessado para cima, ouve-se o estalido metálico agudo, o ping característico. O ferrolho trava aberto, o fuzil avisa visualmente que está vazio e pronto para o próximo carregamento. O peso era o maior inimigo do soldado. Vazio, o M1 pesava 4,3 kg. Com o clipe cheio, a bandoleira e a baioneta, o peso subia para quase 5 quilos. Os soldados reclamavam constantemente. O relato era comum. Meu Deus, isso é pesado. O exército sabia do problema antes mesmo da guerra começar. O M1 era considerado grande demais para funções de suporte.
Tripulações de tanques, artilheiros e operadores de rádio sofriam com o tamanho da arma. Foi por isso que desenvolveram a carabina M1, uma versão mais leve. Mas o peso trazia uma vantagem letal. Um soldado treinado com um M1 conseguia disparar de 40 a 50 tiros precisos por minuto a 270 metros de distância. Compare os números. Um fuzil de ferrolho manual entregava apenas 10 a 15 tiros no mesmo intervalo. Na prática, o M1 Garand triplicava o poder de fogo. Isso mudava tudo quando o combate começava. O fogo semiautomático suprimia o inimigo com uma velocidade que os alemães e japoneses não podiam acompanhar. O M1 não era apenas uma arma, era uma vantagem tecnológica bruta. Dezembro de 1941. Foi na invasão japonesa das Filipinas que o M1 Garand disparou seus primeiros tiros em combate real. Ali, a reputação da arma nasceu de forma brutal. Soldados japoneses capturados faziam a mesma pergunta aos interrogadores americanos. Como os Estados Unidos conseguiam dar uma metralhadora para cada soldado de infantaria? Eles estavam convencidos disso. O volume de fogo era tão constante que os japoneses acreditavam enfrentar apenas armas automáticas. Na verdade, eram apenas soldados comuns com rifles semiautomáticos. Por que o impacto foi tão grande? O ritmo de tiro era o triplo de qualquer rifle de ferrolho da época. Mas na prática, o poder de fogo era apenas metade da história. Relatórios enviados ao Departamento de Guerra foram diretos. O Garand não apresentava defeitos mecânicos sob fogo cruzado. Poeira e lama de trincheiras não travavam o mecanismo. Existem registros de rifles que operaram sem limpeza por uma semana inteira de combate ininterrupto. Mas isso era apenas o começo. As táticas de infantaria japonesas, que antes funcionavam com precisão aterrorizante, colapsaram. Elas foram anuladas por um soldado que não precisava parar para acionar um ferrolho a cada disparo. No entanto, o início da campanha teve falhas graves. Não havia falta de munição .3006, mas faltavam clipes em bloco de 8 tiros. Onde estava o suporte logístico? Ele falhou. Cada soldado carregava cerca de 160 projéteis. O problema? Não havia clipes suficientes para todos. A solução era lenta e perigosa. Soldados tinham que retirar balas de clipes da antiga Springfield e recarregar os clipes do Garand manualmente, uma por uma. Muitas vezes, faziam isso enquanto recebiam fogo inimigo. A arma era eficiente, mas tinha suas excentricidades. A mais famosa era o polegar de Garand. Se o soldado carregasse de forma errada, o ferrolho voava para frente com força total. O metal esmagava o dedo contra a culatra. Na filmagem de instrução, o aviso era claro. A força do impacto causava lesões reais e profundas. Não era comum no meio do tiroteio, mas aconteceu o suficiente nos treinamentos para se tornar uma lenda entre as tropas. O erro ensinava rápido, era uma lição dolorosa que ninguém queria repetir. Havia também o problema de completar o carregamento. O sistema não facilitava a vida de quem queria estar sempre com a carga cheia. Se você disparasse 4 ou 5 vezes e parasse em um abrigo, o dilema começava. Como saber exatamente quantas balas restavam? Era difícil visualizar. Adicionar cartuchos a um clipe parcialmente cheio era quase impossível no calor da ação. O soldado tinha duas escolhas ruins: ou ejetava o clipe manualmente, perdendo o restante da munição, ou disparava o que sobrava para esvaziar a arma e recarregar. Isso desperdiçava munição preciosa. Pior, o som dos disparos revelava a posição do atirador para o inimigo. Depois disso, a situação ficava ainda mais tensa. Existiam técnicas para inserir munição em um clipe semivazio, mas o processo exigia o uso das duas mãos, levava tempo demais. Na prática, era impossível realizar a manobra enquanto alguém disparava contra você. Depois, existe o famoso som metálico, o ping. Muitos acreditam no mito de que soldados inimigos esperavam por esse barulho. Eles ouviriam o som do clipe sendo ejetado, perceberiam que o americano estava sem munição e avançariam para o ataque durante a recarga. Seria esse o fim de um soldado? Na maioria das vezes, não. Em combate real, o ruído era ensurdecedor. Tiros, explosões e gritos abafavam qualquer som metálico. Veteranos afirmam que era impossível ouvir o ping a mais de 2 ou 3 metros de distância. Mas o cenário mudava nas selvas do Pacífico. Ali, o combate acontecia a poucos metros de distância, não a quilômetros. Um veterano relatou o perigo real. Um inimigo com uma baioneta poderia avançar de um arbusto ao ouvir o clipe saltar. Por isso, os fuzileiros navais aprenderam a trabalhar em duplas. Enquanto um recarregava, o outro mantinha o fuzil pronto.
Um sempre cobria o outro. Existem histórias de soldados que jogavam clipes vazios no chão propositalmente. O objetivo era atrair o inimigo para fora do esconderijo. No entanto, não há provas documentadas de que essa tática era comum ou realmente eficaz. O Corpo de Fuzileiros Navais teve uma relação difícil com o M1 Garand no início. A liderança temia o desperdício de munição. Eles acreditavam que o fogo rápido destruiria a disciplina de tiro dos soldados. Os comandantes eram céticos em relação ao fuzil semiautomático. Mas a realidade do campo de batalha mudou tudo, rapidamente. Na filmagem da época, nota-se, soldados abandonando seus fuzis antigos. Conseguir um Garand virou uma obsessão informal. Muitos fuzileiros que desembarcaram com o antigo M1903 de ferrolho começaram a trocar equipamentos por fuzis novos. Alguns entravam escondidos em acampamentos do exército para barganhar. Outros simplesmente pegavam fuzis M1 deixados sem vigilância e abandonavam seus velhos Springfields no lugar. O uso do M7 também se tornou essencial. Era um lançador de granadas acoplado ao M1. Foi uma ferramenta vital em combates nas montanhas. As granadas de bocal limpavam defensores entrincheirados em locais onde o tiro direto não chegava. Por que o Garand era um pesadelo para os japoneses? Para entender isso, é preciso observar o que o Japão levou para a frente de batalha. Os eventos aceleraram. Agora, a perspectiva muda para o outro lado da trincheira. 1905. Foi nesse ano que o Japão adotou o Type 38 Arisaka como seu fuzil de infantaria padrão. A arma utilizava munição 6,5 por 50 mm. Com 1,27 m de comprimento, ele se tornou um dos fuzis mais longos de toda a Segunda Guerra Mundial. Por que manter uma arma tão comprida? O recuo era quase inexistente, isso facilitava o uso por recrutas sem experiência. O Type 38 operava com um carregador interno de 5 tiros, alimentado por pentes de metal. Um soldado treinado disparava de 10 a 15 tiros por minuto. Sob pressão extrema, esse número chegava a 30. Mas a realidade do combate na China, durante a década de 30, mudou a percepção dos comandantes. O calibre 6,5 começou a falhar. Os oficiais notaram que a munição 7,7 da metralhadora pesada Type 92 era superior. Além disso, os nacionalistas chineses usavam cartuchos Mauser 7,92 contra as tropas imperiais. O inimigo tinha mais alcance e mais potência. Balas mais pesadas atravessavam obstáculos com facilidade. Elas permitiam o uso eficiente de projéteis incendiários, perfurantes e traçantes. À primeira vista, o Type 38 era suficiente, mas na prática, ele estava obsoleto. Em 1939, o Type 99 Arisaka entrou em serviço. O novo calibre era o 7,7 por 58 mm. O fuzil era mais curto, mais leve e mais fácil de manusear em terrenos difíceis. A nova munição entregava 18% a mais de energia no disparo. O Type 99 trouxe inovações técnicas raras para a época. Foi o primeiro fuzil militar do mundo a usar um cano com revestimento de cromo. No vídeo, nota-se o brilho interno do metal. Essa camada protegia a arma contra a corrosão e a umidade extrema das selvas do Pacífico. A arma também incluía um monopé de arame dobrável para tiros de precisão na posição deitado. Outro detalhe chamava a atenção: miras antiaéreas com abas laterais para calcular a velocidade de aviões. Na prática, derrubar um caça com um fuzil de ferrolho era quase impossível. O recurso mostrava o medo japonês da superioridade aérea aliada antes mesmo do conflito global começar. Mas o Japão criou um desastre logístico para si mesmo. A transição para o novo calibre nunca foi concluída. Isso gerou um caos sem precedentes. As unidades de suprimento precisavam gerenciar 2 tipos de munição totalmente incompatíveis. Os fuzis eram visualmente parecidos, mas as balas não serviam umas nas outras. O plano original era substituir o modelo antigo, mas o Império falhou na execução. Não havia caminho de volta. Com o avançar da guerra, a qualidade da produção despencou. Ouve-se o som áspero do ferrolho nos modelos tardios. Em 1944 e 45, as fábricas usavam aço de baixa qualidade. O revestimento de cromo foi descartado. O acabamento era bruto, com soldas visíveis e madeira maltratada. No quadro, percebe-se a decadência da indústria japonesa. Era possível ver o Japão perdendo a guerra apenas observando a construção dos seus fuzis.
Mas a diferença entre os soldados americanos e japoneses ia muito além do armamento básico, porque o sistema logístico japonês estava em colapso total. Assim terminou o ciclo de produção do Arisaka, Saishin Kyoiku. Esse era o nome da filosofia que moldava o exército imperial. A tradução direta é educação espiritual. Na prática, era uma interpretação moderna do antigo código Bushido. A ideia central era simples: a força de vontade superior e a dureza mental podiam vencer qualquer desvantagem material no campo de batalha. O espírito deveria derrotar o aço, porque os comandantes acreditavam nisso. A resposta está na Guerra Russo-Japonesa de 1904. Naquele conflito, o Japão derrotou um exército russo maior e melhor equipado. Eles venceram usando táticas agressivas e o que chamavam de espírito de luta superior. Esse sucesso criou uma obsessão. A filosofia foi integrada em cada manual de combate da infantaria. A doutrina japonesa era clara. O auge do combate não era o tiroteio, era a carga de baioneta. Todo o sistema de treinamento girava em torno disso. Os exercícios com baioneta eram intensivos e focados na psicologia do soldado. O objetivo era criar homens agressivos, dispostos a encurtar a distância contra o inimigo a qualquer custo. No vídeo, nota-se o tamanho do equipamento. O fuzil. Tipo 38 era longo por um motivo técnico, com uma baioneta. Tipo 30 de 40 centímetros instalada, a arma chegava a 1,60 m de comprimento total. Isso dava ao soldado uma vantagem de alcance no combate corpo a corpo. O sistema inteiro foi otimizado para finalizar a luta com as mãos. Essa tática funcionou bem na China durante os anos 30. Contra um oponente armado apenas com fuzis de ferrolho, uma carga de baioneta decidida podia atropelar as defesas. Os defensores não tinham cadência de tiro para segurar o avanço. O Japão aceitava as baixas durante a corrida para garantir a ruptura da linha inimiga. Mas contra os americanos, o cenário mudou. Como os japoneses reagiram ao novo poder de fogo? Eles não reagiram a tempo. Os soldados dos Estados Unidos carregavam o fuzil M1 Garand, fuzis automáticos Browning e metralhadoras pesadas. O volume de fogo era esmagador. À primeira vista, a carga parecia heróica, mas na prática, era um suicídio coletivo. As rajadas americanas simplesmente trituravam as ondas de ataque antes que qualquer japonês chegasse perto. O que funcionou na China virou um massacre em massa nas ilhas do Pacífico. A estrutura do esquadrão também era diferente. No exército japonês, tudo girava em torno da metralhadora leve. Ela era a fonte primária de poder de fogo. Os fuzileiros não eram os protagonistas, eles existiam apenas para dar suporte e proteger a arma e garantir que o fluxo de munição nunca parasse. Sem a metralhadora, o esquadrão perdia sua alma. Os eventos aceleraram e a realidade tecnológica soterrou a tradição espiritual. O espírito japonês não foi páreo para a engenharia industrial americana. Assim, terminou a era da baioneta. Dois sistemas de combate opostos se enfrentaram no Pacífico. Na doutrina japonesa, o esquadrão girava em torno da metralhadora leve. Os soldados carregavam munição extra, garantiam a segurança da posição e substituíam o atirador principal quando ele era abatido. Todo o poder de destruição da unidade estava concentrado em uma única arma. Se a metralhadora parasse, o esquadrão morria. A doutrina americana funcionava de forma inversa. Um esquadrão típico do exército dos Estados Unidos tinha 12 homens. O grupo contava com um líder, 10 fuzileiros armados com fuzis M1 Garand e um atirador com um fuzil automático BAR. O poder de fogo era distribuído por toda a unidade, porque o modelo americano era superior. A resposta é simples. Cada fuzileiro individual era uma ameaça real, capaz de manter um fogo sustentado e preciso por conta própria. Não existia um ponto único de falha. Se um homem caísse, o poder de fogo do esquadrão permanecia quase intacto. À primeira vista, uma vantagem tática clara, mas na prática, um pesadelo logístico para o Japão. Para tentar contornar essa desvantagem, o Japão recorreu a táticas de infiltração noturna. Eles utilizavam ataques no escuro, pequenos grupos de sabotadores e fogo de fustigação constante. O objetivo era explorar a visibilidade reduzida e o estresse psicológico que a escuridão causava nos americanos. Era uma solução paliativa. Eles sabiam que não podiam vencer o confronto direto de infantaria. O comando japonês reconheceu o problema.
Em meados de 1943, a Marinha Imperial Japonesa reativou seu programa de fuzis semiautomáticos. O foco era equipar as forças Rikuzentai, formadas pela infantaria naval e paraquedistas da Marinha. A decisão foi pragmática: copiar o M1 Garand diretamente. Eles possuíam exemplares originais para o estudo. Após a ocupação de Manila em 1942, as forças japonesas encontraram armazéns lotados de fuzis M1. As armas foram abandonadas pelos americanos após a rendição em Bataan. Parte desses fuzis capturados foi enviada para o Japão e estocada em Yokosuka. No início de 1944, o trabalho começou. Engenheiros selecionaram 10 desses fuzis e modificaram os mecanismos para disparar a munição Arisaka 7.7 por 58 mm. Os testes iniciais trouxeram otimismo. O comando ordenou a engenharia reversa total. O projeto foi transferido para a Washino Kikai Company, com planos para produção em massa. A nova arma recebeu a designação oficial de Tipo 4, mas a transição do papel para a linha de montagem revelou falhas críticas. Problemas técnicos graves começaram a surgir. O tempo para o Império estava acabando. 1944. O Japão tentou o impossível: copiar a melhor arma dos Estados Unidos. Os problemas surgiram de imediato. A primeira tentativa foi uma conversão direta do fuzil M1 Garand para o calibre japonês de 7.7 mm. O Garand até disparava o projétil da Arisaka, mas o sistema de carregamento falhou. O clipe original de 8 tiros não aceitava as dimensões do cartucho japonês. O mecanismo travava. Os projéteis entravam tortos na câmara. Como resolveram o problema do carregador? Eles mudaram o projeto. O Type 4 abandonou o sistema de clipes em bloco. No lugar, instalaram um carregador interno fixo para 10 tiros. O soldado precisava usar 2 pentes de 5 balas para abastecer a arma por cima. O sistema americano foi completamente descartado. Mas havia um erro técnico ainda mais grave. Qual era a falha fatal do Type 4? A resposta estava na física. O cartucho japonês de 7.7 mm gerava menos recuo que o .3006 americano. A explosão era fraca demais. À primeira vista, parecia um fuzil funcional. Mas, na prática, o ferrolho não tinha força para completar o ciclo. O movimento era curto, a cápsula vazia ficava presa na janela de ejeção. A próxima bala não subia. O fuzil engasgava constantemente. Ouve-se o som metálico de peças batendo. Engenheiros da fábrica de Washino trabalhavam dia e noite. Eles tentaram aliviar molas e polir peças. Nada funcionou. O fuzil continuava sendo uma máquina de travar. Os relatórios de teste mostram peças quebradas, munição amassada e falhas de alimentação em sequência. Os números revelam o fracasso industrial. Peças para 200 unidades foram fabricadas, mas apenas 125 rifles foram montados. O esforço parou ali. O alto comando japonês mudou as prioridades. A fábrica recebeu ordens para produzir motores de avião, depois ficou pior. Bombardeiros americanos destruíram as linhas de produção restantes. Em agosto de 1945, o Japão se rendeu. O projeto morreu no papel. Nenhum fuzil Type 4 disparou um tiro em combate real. Enquanto isso, o M1 Garand seguia outro caminho. Ele atravessou a Segunda Guerra Mundial e foi a arma padrão na Guerra da Coreia. Equipou quase todas as tropas das Nações Unidas naquele conflito. Mas o tempo passa rápido para a tecnologia militar. Na filmagem da época, nota-se, o Garand era pesado e limitado. Em 1957, o exército americano deu o veredito. O Garand foi oficialmente substituído pelo M14. A ideia era criar um Garand moderno para o novo cartucho 7.62 da OTAN. O próprio John Garand ajudou no desenvolvimento antes de se aposentar em 1953. Ele queria aperfeiçoar sua criação. Mas a história foi curta. O M14 teve o menor tempo de serviço de qualquer rifle padrão americano. O motivo era tecnológico. O conceito de cartuchos de alta potência estava morrendo. O mundo avançava para munições menores, mais leves e intermediárias. Essas novas balas definiriam o armamento de infantaria pelas próximas décadas. Assim terminou a linhagem direta do Garand no campo de batalha.